Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Gente, pegou a moda, né? Agora tá cheio de pastor aí pregando e me mencionando. Aproveita, prega para as pessoas que se diz crente e que tá dentro da igreja, que anda com a Bíblia debaixo do braço e ficam escandalizando o nome de Deus, tá? Não vai mudar em nada. Continuo na igreja, continuo buscando a Deus e é o meu pensamento e ponto. Agora, se vocês não gostaram, vai orar. Ora a Deus. Vocês querem aparecer? Ora a Deus. Ora a Deus. Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam bem. Vocês estão acompanhando que eu estou fazendo a divulgação da nossa semana de combate a caráter, né, de exército, roupa militar. Porque eu sempre entendi à luz das Escrituras, que a igreja é um exército. A igreja é um exército. Há muito tempo, muitos de nós estamos falando que a igreja é hospital, que a igreja é hospital, que a igreja é hospital. Ok. Sabemos que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Sim ou não? Sim. O fato dele ter vindo para os doentes não significa que as pessoas precisam continuar doentes. Jesus andava com pecadores, pastor. Tá, Jesus andava com pecadores para pregar o arrependimento, para pregar a transformação, para pregar a remissão dos pecados. Então tem muitos pastores aí, falsos pastores, que a Bíblia chama de cães. E a Bíblia chama de cão esses pastores. Pastoreando outros cães. Não sei se você já estudou sobre cães. Sempre tem o cão líder. Sempre tem o cão líder. Ok? Filipenses capítulo 3, versículo 2 diz: guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos falsos obreiros. Ok? Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos falsos obreiros. É cão pastoreando cão. Jesus chegou em Gadara e lá haviam pastores de porcos. Marcos 5. E o filho pródigo, quando se afastou da casa do pai, Lucas 16, o filho pródigo, quando se afastou da casa do pai, bora lá, ele foi pastorear porcos. Então existem pastores de porcos e existem cães pastoreando cães. Se você acha que seu pastor é cão e você congrega com ele, então você sabe o que você é. Vai ficar você e ele de fora. Sim, Lucas 15. Lucas 16 é a parábola do rico e Lázaro. Lucas 15, o menino vai pastorear porcos. Obrigado. Aí Apocalipse 22 diz que de fora ficarão os cães. Ok? 22:15. Tanto o cão pastor quanto o cão pastoreado. Aí
o irmão vem aqui no meu Instagram e diz assim, repreenda a contenda. Não, eu não vou repreender a contenda. Eu tô aqui para contender. Eu tô na terra para contender. Ah, discordo. Para de me seguir. Ah, não aceito. Para de ouvir minhas pregações. Agora, as pessoas bateram na Bruna Carla, xingaram a Bruna Carla, distorceram textos bíblicos para desmoralizar a posição da Bruna Carla. Cadê os famosos para defender a Bruna Carla? Cadê? Os maus vão calar e os bons? Os maus vão falar e os bons vão ficar quietos? Então é o seguinte, nós somos um exército, gente. Nossa arma é a sabedoria na palavra. Nós temos que ter argumentos bíblicos. E nós temos que defender os nossos. Nós temos que defender os nossos. Então eu vi o vídeo, não entendi nada da resposta da esforçada para ser uma irmã, que eu queria saber o nome dela. Não acredito que esse seja o nome da pessoa, deve ser um nome artístico, Jojo Todinho. Priscila Alcântara, Felipe Neto, Xuxa. Esse povo quer falar de Bíblia. E por que eu tenho que citar nomes de ímpios que distorcem as escrituras? Porque os inimigos devem ser identificados, meus irmãos. Os inimigos devem ser identificados. Uma vez eu citei uma música de modo equivocado do pastor Juliano Som. E eu fui publicamente pedir perdão. O meu irmão Juliano Som nunca me respondeu. Por que eu pedi perdão? Como eu acabei de dizer, eu disse que eu falei da música de um modo equivocado. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Agora, ímpio. Esse é o primeiro ponto. A irmã Jojo não me respondeu nada. Eu acho que ela reconheceu que ela não tem lugar de fala. E há muitos irmãos seguindo esses artistas. Por quê? Desde a infância, Xuxa. Felipe Neto alcançou muitos adolescentes. E os crentes viciados na Fazenda ficaram fãs da espontaneidade da Jojo Todinho. Mas uma coisa ela falou. Uma coisa ela disse. Eu acho que ela disse. Que ainda não sabe nada de Bíblia. Eu acho que foi por isso que ela não quis se expressar mais. A irmã Jordana. O nome dela é Jordana. Então, eu acredito que Jesus pode salvar a irmã Jordana. Transformá-la. Torná-la um instrumento nas suas mãos. Alain de Cristo Oficial disse que eu quero mídia. Eu acho que você também quer mídia. O que você acha não faz diferença nenhuma para mim. Eu tenho 1.800.000 seguidores no Instagram, 1.500.000 na minha página e quase 700.000 no meu canal do YouTube. Eu não quero mídia, eu nunca comprei seguidor. Você pode estar me conhecendo agora, mas o meu ministério não é de agora. Eu prego desde os 5 anos de idade. Vai lá na Bahia, vai lá na cidade de Ilhéus, vem cá em Goiânia e pergunta onde eu congrego. Então, o seu achismo não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Agora, artista sim, que é mídia. Eu quero os ouvidos dos meus irmãos. Eu quero os ouvidos dos meus irmãos. E eu quero proteger os meus irmãos. É claro, são meus irmãos em Cristo. Nós cuidamos uns dos outros. E eu não estou aqui para responder a irmã
se é que posso chamá-la de irmã, pois eu não a conheço, pelo fruto, a árvore que eu conheço ali, a raiz ainda não é, como diz Paulo, não é santa. Mas, se ela quiser aprender das Escrituras, eu dou um curso para ela. Se ela quiser aprender das Escrituras, eu mando a minha coleção para ela. Eu mando a minha coleção para ela. Não sei se vocês já viram aqui quantas pessoas que entraram aqui no meu Instagram falando bobagem, eu chamei para conversar comigo cara a cara e a pessoa ficou sem argumento. O que eu faço? Eu mando meus livros para essa pessoa. Ontem um camarada fez um comentário infeliz ao meu respeito, dizendo que eu cobro 10 mil reais para pregar. Liguei pelo direct, ele não me atendeu. Eu postei um story, marquei ele e disse: me responda ou me atenda. Me responda e me atenda. Se você é macho para fazer um comentário mentiroso, seja macho para falar na minha cara. E aí, ele me atendeu e eu mostrei textos bíblicos sobre a obrigação da igreja em honrar os pregadores, seus pastores. Mas também conversei com ele, pastor Wellington Vidal, sobre os cães gulosos, exploradores da fé e da igreja do Senhor. Gente, para de pedir livro, vocês têm dinheiro para comprar. Vocês pagam internet, vocês pagam iPhone, então vocês têm condições de comprar livro. Vigia. Aí a gente não pode ofender os ímpios. São pessoas dizendo que a gente não pode ofender os ímpios. Irmãos, os ímpios ofendem a Deus todos os dias. Os ímpios ofendem a Deus todos os dias. Por que eles não podem ser ofendidos numa pregação? Vocês estão confundindo amor com concordância. Vocês já viram que o rei Asa depôs a mãe dele do trono? O rei Asa depôs a mãe dele do trono. Então, às vezes, irmãos, até a nossa família, Marcelo, saudade, até a nossa família tem que ser corrigida, tem que ser repreendida pelos seus erros. Tem gente que é muito bom em corrigir filhos dos outros, a igreja dos outros, mas a casa dele não. Eu quero ler um texto para vocês aqui. Para vocês perceberem como que a Bíblia é arma de guerra. Aí algumas pessoas me perguntam: pastor, quem é referência para você? Em autoridade na palavra, pastor Silas Malafaia. Em administração eclesiástica, o bispo Samuel Ferreira. Pastor José Wellington. Primeiro Reis, capítulo 18. Versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel?
de que ele está chamando Elias? Imaeva, iremos aí ano que vem. Ele está chamando Elias de perturbador de Israel. Elias é profeta. Elias é profeta. E ele está dizendo que Elias perturba Israel. E aí Elias vai dizer o quê? Eu vou orar por você. Você é uma benção. Deus ama você. Continua falando da gente. Que a gente está aqui só para apanhar. Não, meu irmão. Elias olha para ele e fala assim no 18. Perturbador de Israel é tu e a casa de teu pai. É você e a sua casa. Perturbador de Israel é você e sua família. Perturbador de Israel, do povo de Deus, é você e quem come da tua mesa. Sabe por que muitos famosos não defenderam a Bruna Carla? Porque comem na mesa dos artistas. Gostam dos arrobas. Sabe o arroba? Olha, gente, estou aqui com o cantor tal. Estou aqui com a cantora tal. Gosta do arroba. Gosta da marcação. E aí vocês perdem a autoridade por causa das alianças. E não é porque você esteve um dia com um ímpio ou tirou a foto com um ímpio que eu vou dizer que você é ímpio. Não, isso é uma acusação genérica. Eu não posso fazer isso. A questão é que vocês, cantores, artistas, perdem a autoridade porque não têm aliança com o povo de Deus. Mas tem aliança com esses artistas que não tem nada de Deus na vida. Quantos de vocês, quando acaba o culto, vocês cantam e eu prego e vocês fogem pela porta de trás para não tirar foto com os irmãos? Quantos de vocês? Agora, quantos de vocês que gravam novas músicas, os irmãos cantam nas igrejas, vocês não repostam? Agora, quando esses ímpios, prostitutos, maconheiros, cachaceiros, idólatras, postam ouvindo uma música sua na cama da imoralidade sexual, aí vocês repostam. E vocês põem textão. E quando morrem, vocês até postam foto deles de asinha. Não romantiza o evangelho. Geralmente as pessoas morrem como vivem. Se viveram no pecado, morreram no pecado. Foi pro inferno. Não romantiza o evangelho, gente. Agora o simples ou a simples que canta as suas músicas, vocês não valorizam. Quem é que perturba Israel? Acabe e a casa dele. Acabe e os profetas que sentam na mesa dele. Eu me esforço, gente, para não dar moral para imoral. Eu me esforço para não dar moral para gente imoral. Elias respondeu e eu vou responder. Quem perturba a igreja são vocês que romantizam o evangelho. A justiça de Deus deve voltar a ser pregada. Pastor Wellington Vidal, eu estava lendo um livro sobre o avivamento no tempo de Jonathan Edwards. Vocês acreditam, gente, que as igrejas históricas, reformadas, calvinistas, sensacionistas estavam, que eram a maioria delas, tá? Não é um ponto crítico aqui, é um dado histórico. Estavam criticando as pessoas que recebiam um avivamento, porque essas pessoas estavam pregando demais sobre o inferno. Interessante,
é que no tempo de Jonathan Edwards, a crítica era por se pregar muito sobre o inferno. Hoje, a crítica é porque não se prega sobre o inferno. O evangelho está tão romantizado que a gente não pode mais confrontar as pessoas. Vocês estão citando aí a Jordana, a irmã Jordana. Eu achei que ela foi humilde. E se ela quiser aprender, a igreja vai ensiná-la. Tem que ficar quietinha, sentar e ouvir a verdadeira pregação do evangelho. Como é que faz, pastor? Abre a Bíblia. É só abrir a Bíblia. Tanto ela, quanto a Xuxa, qualquer um, Felipe Neto, quem quiser falar de Bíblia. Pastor, eu quero falar de Bíblia. Então cala a boca, senta, abre a Bíblia. Se o seu pastor vai pregar a Bíblia e diz assim, fecha a Bíblia que agora nós vai navegar, nós vamos decolar. Vira as costas para esse pastor. Se o seu pastor manda fechar a Bíblia no culto, é porque se você abrir a Bíblia nesse culto, essa igreja fecha. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Paulo, no versículo 18, manda Timóteo se comportar como um militar. Spurgeon sempre pediu para nós, pregadores, estudarmos as posturas ou a postura dos militares. E ele usa a expressão de guerra. 1 Timóteo 1,18. Vocês estão acompanhando o meu Instagram? Vocês estão acompanhando o meu Instagram? Eu estou chamando vocês para uma semana de combate. Para de mimimi. Para de nutelice. Vamos para a guerra. Vamos para a guerra. Olha o que Paulo diz no versículo 18. Este mandamento, 17. Ao Rei da glória, invisível e imortal, seja a glória. Ok. Eu te dou, meu filho, esse mandamento para que você milite boa milícia. A guerra é boa. Esse mandamento te dou. Conserve a fé, a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Quem rejeitar a boa consciência vai, me chama, pastor Marinho, vai naufragar na fé. Entre esses que naufragaram na fé foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Tem gente blasfemando, desonrando, zombando das coisas de Deus. Aí você chega para mim aqui e fala assim, entrega para Jesus, coloca na mão de Deus. Para de nutelice, irmão. Se é guerra, é guerra. Se eles estão falando de lá para cá, desrespeitando nossas doutrinas, a palavra de Deus, olha o que Paulo está dizendo. Entreguei a Satanás. Sabe o que é isso aqui? Eu não vou interceder por vocês. Por quê? Porque o diabo usa as pessoas para atacar a igreja e escraviza essas pessoas. Quando a igreja intercede, essa escravidão pode ser anulada. Mas olha o que Paulo diz, eu entreguei a Satanás. Eu não vou interceder. Já que vocês se colocam no caminho dele,
vão colher o que ele tem para vocês. Você está percebendo que Paulo está citando o nome de quem ele entregou a Satanás? Eu estou fazendo uma pergunta, me responde. Você está percebendo que Paulo está citando o nome de quem ele entregou a Satanás? Paulo está falando o nome do cabra. 2. Os inimigos devem ser identificados. Nossos irmãos, a gente procura no secreto. Não fica me mandando chamar ímpio no secreto, não, irmão. Porque se falou publicamente da igreja, vai ter que ouvir publicamente. E outra coisa, eu não estou falando de mim, eu estou falando da igreja. Você faz parte dela. Você não tem sua rede social para ficar fazendo fotinho de biquinho. Responda. Abra a Bíblia. Chame-os à responsabilidade. Mostra na Bíblia. O futuro deles. 1 Timóteo 1, 18, 19 e 20. Olha 2 Timóteo 4, 14. 4, 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guerra. Paulo está morrendo. Isso aqui é guerra. Combati o bom combate. A guerra é boa. Por quê? Porque a vitória é garantida. Paulo vai citar nome. Versículo 10. Demas me desamparou, amando o mundo. (14) Alexandre me causou muitos males, que Deus lhe pague segundo suas obras. Aí a gente cita o nome de um ímpio. Você quer me ensinar a pregar. E eu estou aqui para aprender. Mas desde que você consiga ensinar. Coragem, irmão. Se eles têm coragem de falar de lá para cá, a gente tem que ter coragem de falar daqui para lá. Lembrando, Deus não vai usar como profeta quem não tem coração de sacerdote. Deus não vai usar como profeta se você não tem coração de sacerdote. Se Deus me usa com a palavra de autoridade, e a pessoa receber aquela palavra de autoridade e se humilhar, reconhecer, é verdade. É verdade. Eu tenho que estar disposto a orar por essa pessoa. Bora lá, irmão evangelista. Nossa luta não é contra carne e sangue, pastor Eliseu. Bora pro texto? Bora pro texto. Não disfarce sua covardia com textos isolados. Vocês têm que saber onde é que está o texto que vocês falam, né, gente? Ficar mandando versículo isolado para mim não funciona, não. Bora lá. Eu recebo o abraço dela. Eu recebo, galego. E eu tô aqui para pregar a verdade, para discordar do ataque dela a Bruna Carla e a outros crentes. Mas estou aqui para orar por ela. Ontem, quando a Luana ouvia a fala dela, a Luana, ô amor, tadinha, vou orar por ela, vou chamar ela. Eu falei, chama, meu amor, pode chamar, evangeliza ela. Ela só não vem tirar onda. Ela só não vem tirar onda. Agora,
você chamar para orar por ela, aconselhar, explicar a palavra, eu estou aqui para isso. Eu dou um curso para ela, eu dou minha coleção, eu monto a biblioteca dela, como eu já montei a biblioteca de 3, 4 pastores. Efésios capítulo 6. Se fortaleçam no Senhor. 11. Se revistam de toda a armadura de Deus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Paulo está dizendo que a nossa maior guerra é contra demônios. Sim ou não? Nossa maior guerra é contra demônios. Se os demônios são poderosos, quem luta contra os demônios deveriam ser os anjos. Mas não. Paulo manda a igreja se armar. A igreja se armar para lutar contra demônios. Ok. 14. Cingindo os lombos com a verdade. Paulo está dizendo, parem de ser mentirosos e falem a verdade. Vista a couraça da justiça, sejam justos. Calcem os pés com a preparação do evangelho. Se prepare para anunciar o evangelho. Eu vou vencer demônio pregando evangelho? O evangelho se prega para pessoas. Eu tenho que ser verdadeiro para demônio? Eu tenho que ser verdadeiro diante das pessoas. Tomai o capacete da salvação. Proteja sua mente com a certeza da salvação em Cristo. Usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito para demônios? Não. É para as pessoas. Orem por mim. 19. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Para demônios? Não. Para as pessoas. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Para demônios? Não. Para as pessoas. Para que possa falar do Evangelho livremente. A maior guerra é contra demônios, mas quem é que tenta nos fazer parar de pregar o Evangelho? As pessoas. Paulo está dizendo, orem por mim para que eu pregue o Evangelho livremente. E quem é que impede que preguemos o Evangelho? Aí você vai dizer, demônios, através de quem? Das pessoas. Pedro disse a Jesus, tu não irás à cruz. O que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Mas o texto diz, disse Jesus a Pedro. O texto não diz que Jesus disse a Satanás. Disse-lhe Jesus. Para trás de mim, Satanás. Lembra do que Jesus falou sobre Judas? Um dentre vós é o diabo. Ai, Jesus falou do capeta que usou Judas. Não, ao mesmo tempo, Jesus falou dos dois. Por quê? Porque o diabo e os seus asseclas se tornam únicos em seus propósitos contra Deus. Então a minha guerra maior é contra demônios. Isso faz com que eu ore e jejue. Mas são as pessoas que vêm a mim. Capeta não aparece para mim, eu nunca vi um capeta. Mas as pessoas endemoniadas vêm. Quer mais um texto? 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Peraí. Como que as pessoas vão apostatar da fé? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Peraí, espíritos enganadores. É o capeta que está pregando na internet? É o capeta que está pregando na rua? É o capeta que está pregando no YouTube? Doutrina de demônios. É o capeta ou é a pessoa que está falando?
Bora pro versículo 2. Não, eu não estou deixando ninguém com dúvida, é só prestar atenção. Olha o versículo 2. O versículo 1 e 2 estão interligados. Apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Como que as pessoas ouvem espíritos enganadores? Como que as pessoas ouvem demônios? Versículo 2. Versículo 2. Para não falar que eu estou inventando, eu vou mostrar. Por isso que eu estou chamando vocês para o combate, para a gente ler a Bíblia direito. Pela hipocrisia de homens. Tá vendo aqui, ó? As pessoas vão se apostatar da fé. As pessoas vão dar ouvidos a espíritos enganadores. Tá vendo aqui, ó? Alguns apostatarão da fé. Fazendo o quê? Dando ouvido a espíritos enganadores. Deixa eu botar aqui, que a letra é maior. E como é que esses espíritos falam? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Tendo cauterizada a sua própria consciência. Satanás não tem corpo. Ele vai usar as pessoas para que dissemem suas doutrinas. Lá no jardim, o diabo se valeu de uma serpente. Então as doutrinas de demônios e os espíritos enganadores falam através de quem? Me responde. As doutrinas de demônios e os espíritos enganadores falam através de quem? Me responda. As pessoas. Olha o versículo 10. Olha o versículo 10. Não, 11. Manda estas coisas, ensina essas coisas. Quem ensina no versículo 1? Demônios através dos hipócritas. O que é o hipócrita? Aquele que está mandando você fazer o que ele não faz. Aquele que está ensinando o que não vive. Que são os ímpios. Eles não têm a vida de Deus e quer te ensinar sobre Deus. Então nos versículos 1 e 2 de 1 Timóteo 4, as doutrinas de demônios são ensinadas pelas pessoas. Aí no versículo 11, Paulo fala para Timóteo: abre a boca e fala. Abre a boca e ensina. Como é que eu vou vencer esses que falam nos versículos 1 e 2? Ensinando, conforme diz o versículo 10 e 11. Manda estas coisas, ordena estas coisas e ensine. Meu irmão, você está na igreja há 20 anos, só recebendo, e você não fala. Essa é a sabedoria que incha. Você só estuda para saber, mas não para edificar a igreja, defender a igreja, defender a verdade. Versículo 13. Persiste em ler, exortar, ensinar. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Espíritos com doutrinas de demônios falando através de hipócritas. E aí? Só eles falam? Não! Versículo 11, Paulo diz a Timóteo: fale. Aí eu repito a frase do vídeo que bombou aí por causa da Assembleia de Valor. Se eles podem falar de lá para cá, a igreja não é o pregador. A igreja tem que falar daqui para lá. Se eles falam nos versículos 1 e 2, a igreja fala no 11. Só que ela tem que se preparar para falar no 13. Persiste em ler, exortar e ensinar
Então eu faço a minha exortação. Se depois da exortação você chega para mim e diz, pastor, doeu, mas eu aceito, agora eu quero aprender, aí eu vou ensinar. (16) 1 Timóteo 4:16. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Comenta aí, gente. Protege a doutrina. Há dois tipos de doutrinas aqui. Assembleia de Valor. A primeira doutrina está no versículo 1. Doutrinas, no plural, de demônios. Isso aí, Mike. A igreja, o mundo só terá voz no silêncio da igreja. Sim, pastor Wellington. Olha só. Primeira doutrina. Doutrinas de demônios. Versículo 1. Mas olha outra doutrina. Medita estas coisas, te ocupa nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Não é para ficar se escondendo, Timóteo. Mostra a cara. Eles não mostram a cara, Timóteo? Mostre a cara. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Quais coisas? Na doutrina. Ensinando, exortando, corrigindo, falando. Porque se os demônios falam através dos hipócritas nos versículos 1 e 2, a igreja tem que falar com a verdadeira mensagem. No versículo 9, versículo 11, versículo 13 e versículo 16. Proteja a doutrina. Então tem YouTube bobo aí querendo desvalorizar Levítico. Se você não sabe, hipócrita, bobão, Levítico é um livro da santidade. É um livro da regra do culto. É um livro que cuida da saúde do povo. Quando Deus ordenou que eles evitassem comer certas coisas em Levítico, é porque eles estavam no deserto. A ciência ainda não tinha se multiplicado. Um dos motivos da circuncisão era não acumular sujeira. Pois caminhando no deserto, as doenças se proliferariam. Levítico ensina a pessoa a ser limpa, se alimentar bem. A proibição da carne de porco é também saudável pelas condições em que eles viviam no deserto. Então cala a boca, senta e escuta a igreja. Meu Deus do céu! Aí ficam os net crentes que nunca abriram a Bíblia, só fica ouvindo YouTube bobo no YouTube. Querer silenciar uma mensagem de exortação ou apologética. Você sabe o que é apologética? Procura no Google. Então, pelo amor de Deus, meus irmãos, proteja a doutrina. Quando você lê o Salmo 119, há várias palavras usadas para as escrituras sagradas, a lei de Deus. E um dos títulos dado às escrituras é preceito. E um dos significados da palavra preceito ou estatuto é aquilo que foi registrado
Verdade, galego. Aquilo que foi registrado e não pode ser apagado. E um dos significados de preceito é aquilo que foi confiado. Aquilo que lhe foi confiado. Os pré-reformadores sofreram muito para que as escrituras chegassem em nossas mãos, irmãos. Os reformadores sofreram para que as escrituras chegassem em nossas mãos, irmãos. Os avivalistas sofreram para que as escrituras chegassem em nossas mãos. Os nossos pioneiros sofreram, foram torturados para que as escrituras, como um presente, nos fossem confiados, irmãos. E vocês vão deixar esses Nutellas, mentirosos, hipócritas, cães, porcos, filhos de Satanás, distorcerem a palavra? Eles estão pensando, eu estava conversando com um galego esses dias, esse descendente de alemão aqui, ó, que estuda para pastorear. Eu admiro o galego nisso, ele estuda para pastorear. Tem uns caras que estudam para ficar falando bobagem na internet. Então eu estava falando com um galego, que eu fixei aí o comentário dele. A Bíblia não é um livro para ser lido. Não. A Bíblia é um livro para ser estudado. A Bíblia é um livro para ser meditado. Quer falar da Bíblia? Que bom. Que bom que vocês querem falar da Bíblia. Porque tem muito crentezinho aí na igreja que não quer falar de Bíblia. Mas que bom que vocês, artistas, estão com desejo de falar de Bíblia. Mas que ruim que vocês não querem estudar a Bíblia. Ah, pastor, mas a intenção é boa. A intenção boa não significa que você está dentro da vontade de Deus. A intenção de usar em segurar a arca era boa, mas estava fora da vontade de Deus. Morreu. A intenção de Davi em trazer a arca num carro novo era boa, mas estava fora da vontade de Deus. Ficou frustrado. Se não me engano, ficou 3 meses sem a arca. A intenção de Pedro era boa em falar para Jesus não ir para a cruz, mas levou logo uma invertida. Para trás de mim, Satanás. Porque você não cogita as coisas de Deus, você só cogita nas coisas dos homens. Então por que eu estou fazendo essa live? Não é para falar a eles, eles não me seguem. É para falar para vocês. 2 Samuel capítulo 6, fala que Davi ficou 3 meses sem a arca porque errou com a boa intenção em colocar a arca num carro novo. Então a boa intenção não basta. É boa, mas não basta. A intenção de falar das escrituras é boa, mas não basta. Quanto custa reconhecer que as escrituras foram dadas à igreja? Se humilha. Que não se cala para aprender, sentado, nunca poderá erguer a voz para ensinar em pé. Você só pode sustentar em pé o que prega em pé, aquilo que você aprendeu sentado. Respeita a igreja. Respeita os ministros de Deus. Não basta a intenção ser boa. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? 31. Procurai com zelo os melhores dons, mas o dom
é só para quem já faz parte do corpo de Cristo. Se você não faz parte do corpo de Cristo, Jesus te ama, quer te salvar, quer mudar a sua vida. Vem para a igreja. Mestre não é para todos. Pregar o evangelho é. Mestre é para alguns. Não é para todos. Agora, pregar o evangelho é para todos. Jesus disse à igreja: ide, pastora Vanusa, missionária Vanusa, abraço. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. A igreja tem a ordem de pregar. John Wesley disse que o crente deve estar preparado para duas coisas: morrer e pregar. A igreja não vai deixar vocês alargarem a porta que é estreita. E quando eu falo de igreja, eu estou falando da igreja verdadeira. O fato de ter muita igreja falsa não vai te dar autoridade para generalizar a igreja dentro do seu cumbico. Não é porque você conheceu o profeta de Pix, pastor safado, que quer profetizar para você, para ter seu dinheiro, para ter seu arroba, indicando o Instagram dele, que você tem moral para criticar as escrituras, para criticar o corpo de Cristo na terra. Se Jesus te aceitasse do jeito que você é, ele não poderia, não precisaria ele morrer na cruz, como diz o pastor César Cavalcante. O ímpio não está numa... O problema do ímpio não é a situação, é a condição. Não é a situação. Seu problema não é sua situação, é a condição. Sua condição é caída, miserável, pobre, cego, nu. Você é depravado. Romanos 3. Isso não é uma situação. Situação se altera de uma hora para outra. Essa é a sua condição. E condição só muda com o novo nascimento. Então, fama não é certificado de teologia. Seguidor no Instagram não é certificado de curso teológico nem de seminário conectado à igreja. Não é. Se submeta às escrituras que a verdadeira igreja prega. E aí você vai ter autoridade para abrir a sua boca e falar da palavra de Deus. Aí tem uns net crentes falando aí: como assim eles não podem falar de Bíblia se Lutero disse que toda igreja pode falar de Bíblia? Pois é, irmão, a igreja pode. E Lutero não é Jesus, não. Jesus disse para não dar pérola para porco, nem o que é sagrado para cão. Agora, a igreja sim, ela tem autoridade para abrir as escrituras e falar de Jesus, onde ela estiver. Que o Senhor dê graça a essas pessoas, que o Senhor alcance o coração dessas pessoas, que o Senhor Jesus salve essas pessoas. Deus não usa como profeta quem não tem coração de sacerdote. Um abraço, gente. Obrigado pela atenção.